Sobre o regime do IRS jovem, as alterações que o mesmo regime teve em função do Orçamento Geral do Estado para 2024 e vamos aproveitar e fazer uma questão de exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados sobre esta mesma matéria. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças e gestão de negócios. O IRS jovem teve alterações com o Orçamento Geral do Estado para o ano 2024. Quais foram as alterações? Em primeiro lugar, o regime parcial de IRS para jovens, ou o regime de isenção parcial de IRS para jovens, ele atualmente prevê uma isenção no primeiro ano dos rendimentos do trabalho dependente e do trabalho independente, categoria A e categoria B, de 100%, até ao limite de 40 vezes o indexante dos apoios sociais. Em 2024, o indexante dos apoios sociais é de 509,26. No segundo ano, a isenção é de 75% até ao limite de 30 vezes o indexante dos apoios sociais. No terceiro ano, 50% até ao limite de 20 vezes o indexante dos apoios sociais. Quarto ano igual ao terceiro. E quinto ano, a isenção está prevista em 25% do rendimento até ao limite de 5.092,60, que corresponde a 10 vezes o indexante dos apoios sociais. Portanto, em síntese, o IRS jovem para 2024 incorpora um reforço, um aumento dos montantes, das percentagens de isenção e dos montantes limite, em função do IAS, e este regime aplica-se, portanto, os rendimentos da categoria A e B, auferidos por sujeito passivo, entre os 18 e os 26 anos, que não seja considerado dependente, ficam parcialmente isentos de IRS nos 5 primeiros anos da obtenção de rendimentos do trabalho, após o ano de conclusão de ciclo de estudos igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações, mediante opção na declaração de IRS. A idade da opção estende-se até aos 30 anos, inclusive no caso de estudos concluídos corresponder ao doutoramento. Aplica-se no primeiro ano da obtenção de rendimentos após a conclusão do ciclo de estudos e nos 4 anos seguintes, desde que a opção seja exercida até às idades máximas previstas, em anos seguidos ou interpolados, desde que a idade máxima do sujeito passivo não ultrapasse os 35 anos, inclusive. Temos também a problemática das retenções na fonte, que as entidades patronais ou as entidades que pagam os rendimentos terão de aplicar. A retenção na fonte incidirá apenas sobre a parte dos rendimentos que não esteja isenta nos termos do artigo 12º do Código do IRS. Contudo, no caso de rendimentos de trabalho dependente, a taxa de retenção a aplicar terá de ser a prevista para a totalidade desses rendimentos. Temos de ir à procura da taxa em função do total dos rendimentos e conforme as tabelas de retenção. E uma vez determinada essa taxa, como se fosse eventualmente aplicada à totalidade do rendimento, vamos aplicar essa taxa apenas à parcela dos rendimentos que não esteja isenta, consoante o ano, porque as isenções elas vão diminuindo à medida que passamos para o segundo, terceiro, quarto e quinto ano. E após a conclusão de um ciclo de estudos a que se refere a isenção parcial. Os sujeitos passivos devem invocar, junto das entidades devedoras, a possibilidade de beneficiar deste regime, que está instituído no artigo
12º-B do Código do IRS. Portanto, é algo que cabe ao sujeito passivo, que tem rendimentos do trabalho dependente ou da categoria B, informar, e no caso concreto da categoria A, informar a entidade patronal que está enquadrado neste regime. Vejamos a seguinte situação. Os sujeitos passivos que reúnam as condições para usufruir do regime do IRS jovem a que se refere o artigo 12º-B do Código do IRS, trata-se da questão número 32 do exame de avaliação profissional à Ordem dos Contabilistas Certificados realizado no dia 28 de outubro de 2023, na sua versão A. E estes sujeitos passivos, a linha A, podem beneficiar de uma isenção plena sobre parte dos seus rendimentos? Plena, não. Apesar de que agora, com o Orçamento Geral do Estado para o ano 2024, no primeiro ano a isenção é 100%, mas se estivermos a falar no regime como um todo, já vimos que no primeiro ano a isenção é de 100%, mas depois no segundo de 75%, no terceiro e quarto anos de 50% e no quinto ano de 25%, com os respectivos limites que já referi em função do indexante dos apoios sociais. Não se pode dizer que durante todo o período temporal que abarca o regime se verifica uma isenção plena. A linha B, podem beneficiar de uma isenção com progressividade sobre parte dos seus rendimentos. Sim, é efetivamente isso que acontece. A linha C, podem beneficiar de uma isenção sobre rendimentos de mais-valias? Não. É só de rendimentos do trabalho dependente, categoria A, e rendimentos da categoria B, rendimentos empresariais e profissionais. A linha D, podem beneficiar de uma redução da taxa de IRS sobre os rendimentos da categoria A? Não é só da categoria A, é da categoria A e da categoria B. Em relação à questão número 32, a linha B é a linha correta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade. Até breve.